Olá, meus irmãos! Estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Erros e Acertos do Rei Davi. O tema de hoje é o sucesso que causa inveja. Vamos lá? Então quero ler esse texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 18, do verso 5 ao 9. Diz assim: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de toda a cidade de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então aqui voltando um pouco na história, a gente vê que Davi, ele se impõe ali contra um filisteu chamado Golias, que era um gigante, que era um homem que muitos ali tinham medo. Ele se impõe, ele toma posição ali diante daquele Golias, diante daquele filisteu que estava ali enfrentando o exército de Israel, falando mal do povo de Israel e falando mal do Deus de Israel. Então, Davi, a gente viu ali que Davi se impõe, ele toma posição ali, ele enfrenta o Golias, ele derrota o Golias, ele mata o Golias, e aí, a partir daquele momento que ele mata o Golias, o próprio exército de Israel, ele se sente mais motivado a derrotar os filisteus. E aí, quando eles voltam de batalha, Saul vê que Davi ele era um homem honrado, que é um homem forte. Ele chama Davi ali para o seu exército. Então a gente viu aí no texto que Davi fazia tudo com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército, então, ou seja, um cargo de liderança no exército. E isso agradou todo o povo, até mesmo porque Davi foi um herói naquele momento que ele mata Golias. Mas a partir daí, Davi começa a ter muito mais fama do que o próprio Saul, que era o rei. E aí, muitas vezes, no final de batalhas, o povo vinha em festa, comemorando, festejando, e algumas mulheres saíam trazendo esse cântico, que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, Davi matou muito mais que Saul. E aí Saul, ao escutar esse refrão, ao escutar essa música, ele fica irritado, ele fica ali com uma espécie ali de inveja mesmo, e aí ele fala assim: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim, que sou rei, somente a milhares. O que lhe falta, então, senão o reino? Então Saul fica ali com medo de Davi, fica ali com medo de Davi ser o futuro rei, e ele perdeu o seu lugar. E aí a gente vê que no final, que daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Não só olhava com inveja para Davi, que a partir desse momento, Saul tenta matar, tenta acabar com a vida de Davi a todo custo. É claro que ele não poderia simplesmente pegar Davi e matar, até mesmo porque Davi era um herói de batalhas, era uma pessoa respeitada, então ele faz isso despercebido, né? Ele tenta fazer isso aí que ninguém venha perceber que o próprio Saul tinha inveja, tinha raiva de Davi e tenta matar Davi. E a partir desse momento, Saul começa a perseguir Davi. E isso nos mostra que muitas vezes o sucesso pode causar inveja para outras pessoas. Talvez as pessoas ali elas vão estar até felizes com você, até felizes com a sua vitória, porque a sua vitória pode ser vitória deles, assim como foi com Davi. A vitória de Davi contra o filisteu foi a vitória de Israel e também era a vitória de Saul como rei de Israel. Mas a partir desse momento que Davi teve a vitória e Saul também ali de certa forma venceu, Saul ali coloca Davi numa outra posição e aí a gente vê que a fama de Davi ela começa a ser maior do que do próprio rei. E aí já começa a atrapalhar os pensamentos ali de Saul. E isso também pode acontecer na nossa caminhada cristã. Às vezes a gente está vencendo e as outras pessoas estão vencendo e elas estão felizes. Mas às vezes a gente começa a ter mais sucesso na nossa vida, não só cristã, mas na nossa caminhada, na nossa profissão, e aí começa a causar inveja das outras pessoas, porque existe uma máxima que fala: você pode estar bem, mas nunca melhor do que a própria pessoa, porque a pessoa quer te ver bem, mas nunca melhor do que ela. Então, a partir do momento que ela vê você melhor do que ela já começa a achar ruim, ela já começa a ficar com inveja. Mas devemos ter o mesmo exemplo de Davi.
que mesmo Davi sendo perseguido por Saul, ele respeitou Saul como liderança, ele respeitou Saul como autoridade, ele respeitou ali e ele não fez nada ali contra a vida de Saul, muito pelo contrário, ele deixou que o próprio Deus se defendesse ali da vida de Saul. Ele deixou tudo nas mãos de Deus. Existe um próprio texto na Bíblia, lá nas cartas de João, que vai dizer que o nosso advogado é Jesus Cristo. Então, quando as pessoas vêm para nós com inveja, vêm para nós com calúnia, vêm para nós com difamações, não precisamos nos defender. Se a gente estiver certo, deixa que Jesus é nosso advogado. Deixa que Deus é o nosso defensor. Ele vai à frente das nossas batalhas. Ele vai à frente das nossas lutas. Ele vai à frente das nossas guerras. Não precisamos rebater outras pessoas se estamos certos ou errados. Temos um intercessor, temos um advogado que está no céu. E ele intercede por nós, e ele ora por nós, e ele confia em nós. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e te espero na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.